não sei, às vezes eu fecho o olho Certo. e fico conturbado, Por quê? escuro, Podcast Cegaiada. escuro. Tu é cego. Muito bem, chegando mais uma vez no seu YouTube, na Vitória Inclusiva, dentro do Spotify também, Rádio Vox Vision, sintonize a alegria da Vox Vision, estudioshopping.com.br. Chegando mais uma vez, mais um podcast Cegaiada em sua vida, fazendo a diferença nas nossas vidas. Que bonitinho. Teco Barbero é o produtor, Thaís Sabaski, também juntamente com o Bruno Branco e eu aqui na mesa de som. Lá na Mazinho, né? Mazinho na mesa de som. Laurita Lucena no vídeo, no logo, nas fotos que você vê aí no seu YouTube. Belezinha? Mais um podcast de alto garbo e elegância. E aí, meninos? É isso aí, meu povo lindo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Você que está aqui no nosso podcast Cegaiada, aqui no YouTube, também aí na Vox Vision. É muito bom também na Vitória Inclusiva, no Spotify. É isso aí, minha gente. Hoje, uma convidada de muito garbo e elegância, como eu sempre digo aqui, né? Ela que é psicóloga, trabalha atualmente na seleção de base da seleção brasileira aí de goalball, futebol para cegos, judô. O nome dela, minha gente, é muito chique, tá certo? O nome dela é Isabela Piamontese. Olha isso, gente, que nome chique. Daqui a pouco ela vai se apresentar pra gente. Mas antes, e aí, minha amiga Thaís Sabac, como a senhorita está, minha filha? Oi, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bagunçado. É tudo invertido, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Ué. Madrugada também, tem gente. Mas, bom tudo. É bom isso. tudo. Bom tudo, galera. Saudade. Semana voou, passou rapidão e de novo estamos aqui com mais um podcast Cegaiada. Maravilhoso, né? Como diz o Teco Barbeiro. Muito bom. E hoje com uma convidada, como disse o Bruno, para lá de especial, né? Trazendo aí uma parte bem importante, já que a gente está muito perto das Paralimpíadas. Vamos falar um pouquinho de esportes, né? E aí, Teco, conta pra gente como é que você tá. Dá um oi pra galera. Não participou no outro podcast. Mas tudo bem, tá tudo lindo. Fala, turma, desta coisa maravilhosa e maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Mais um podcast Cegaiada chegando aí, né? Como meus queridos amigos aí já disseram, né? Com uma super convidada. Pois é, no último podcast não deu para participar, mas dessa vez estou aqui de volta. E para falar de um assunto que eu adoro, né? Falar sobre esporte. E unido com um tema, né, que está cada vez mais presente na nossa vida, que é a psicologia. E dentro do esporte, a psicologia ela vem sendo muito bem trabalhada, eu diria que cada vez mais fundamental, né? A nossa convidada vai explicar melhor sobre isso, a psicologia dentro do esporte, principalmente no que se refere também a pessoas com deficiência, né? Isabela Piemontese, muito bem-vinda ao podcast Cegaiada. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. É um Seja prazer muito nosso bem-vinda. recebê-la aqui. Isabela, vamos começar um pouco contando sobre você. Como é que você se formou na área da psicologia? Você não tem deficiência visual, né? E como é que descobriu esse mundo? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Adorei ouvir os episódios de vocês, gostei bastante do trabalho, muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouco sobre essa área que é tão importante, que está trazendo bastante visibilidade agora, né? Principalmente nas Olimpíadas, as Paralimpíadas chegando também. Eu não sou deficiente visual, como entrei nesse mundo, né? Eu trabalho atualmente num colégio da cidade de Jundiaí,
E lá, no colégio, eu trabalhava com o Alessandro Tozin, todo mundo aqui conhece ele, e quem trabalha no esporte paralímpico também, com certeza conhece. E lá no colégio eu trabalho com público adolescente, né? Então, de 11 até 17 anos. Já acompanhava o trabalho do Tozin. E ele, desde 2021, existe um projeto na CBDV das seleções de base, e no ano passado o Tozin assumiu essa coordenação das equipes de base. E aí, no meio do ano passado, ele me convidou, ao conhecer o meu trabalho, ele me convidou para conhecer o projeto da base, para, enfim, trabalhar com as equipes de goalball, futebol de cegos e judô, com os atletas de 11 até 22 anos, né? Comecei respondendo do fim para o começo, né? Mas eu me formei em 2019 em psicologia. Sempre trabalhei em escola, mas sempre gostei muito de esporte, né? Depois que eu me formei, eu já fiz a especialização em psicologia escolar, então eu sou especialista em psicologia escolar. Estou terminando a minha especialização em psicologia do esporte, até mês que vem devo estar terminando, devo estar com esse título em mãos, assim espero. E trabalhei em algumas escolas particulares de Jundiaí, tive a oportunidade de trabalhar no SESI, também, da região, Jundiaí, São Paulo. Lá no SESI conheci também o trabalho da psicóloga do esporte, lá do SESI, a Marina, que também era psicóloga da seleção feminina de futebol até o ano passado. Então, conheci o trabalho dela e fui me encantando mais pela área do esporte, da psicologia no esporte. E aí, lá no colégio que eu estou atualmente, já fazem, na verdade, 3 anos, também temos uma cultura esportiva muito forte, que era o trabalho que eu desenvolvia lá. Enfim, aí os caminhos foram me levando para essa área, que eu gosto muito, e desde julho do ano passado, então, eu estou trabalhando lá com as equipes de base da CBDV. Muito Olha, que bacana. legal. Mas você comentou aí que antes de conhecer o Tozin, né, e trabalhar com ele, e ser convidada por ele, se eu entendi bem, você não tinha, né, contato com pessoas com deficiência visual. E aí, o que você sentiu de diferença? Isso mesmo, não tinha contato mesmo. Foi muito, muito bacana, né, conhecer essa área do esporte adaptado. Comecei a pesquisar, estudar muito, né, porque tem algumas especificidades, é claro, então a gente precisa adaptar a nossa prática para trabalhar com esses atletas também. Eu tenho um sobrinho que é deficiente auditivo, então essa área de deficiência sempre me interessou, sempre pesquisei bastante, mas nunca tinha trabalhado com atletas deficientes. Foi realmente o meu primeiro contato. Sempre tive esse olhar para a inclusão nas escolas hoje em dia, né? Já há algum tempo a gente tem muitos alunos de inclusão, então sempre pesquisei bastante sobre isso. Mas meu primeiro contato realmente foi com os atletas da seleção de base, e me fez refletir muito sobre a minha prática, né? O que a gente aprende na faculdade é muito superficial, então a gente tem que buscar se especializar, tem que buscar, enfim, outras referências para conseguir adaptar a nossa prática para esses atletas com deficiência visual. E ainda é um desafio, é claro, mas quando a gente percebe que consegue atingir, quando a gente percebe que consegue ensinar ali alguma habilidade psicológica, ou, enfim, um reconhecimento das emoções, uma psicoeducação, a gente consegue sentir que está no caminho certo, né? Perfeito. Você também citou que se formou, uma da especialização que você fez é na área da psicologia escolar. Isso me chamou a atenção, porque eu conheço, né, a psicologia pedagógica, né? Mas nunca tinha ouvido esse termo aí, psicologia escolar. O que é isso? E qual é a diferença entre um e outro? Na verdade, depois que você se forma em psicologia, você pode atuar nas diversas áreas, né? A área que as pessoas normalmente procuram é a área clínica, o atendimento em consultório. E eu nunca tive esse desejo. Na faculdade eu experienciei, né, atendimento em clínica, experienciei outras áreas também, mas a escolar sempre me cativou, sempre gostei muito da área escolar. O psicólogo escolar, né, a gente tem duas nomenclaturas, psicólogo escolar e psicólogo educacional. Na prática, acaba sendo a mesma atuação. Na literatura, o psicólogo educacional seria algo mais para pesquisa e referências, e o psicólogo escolar, aquele que trabalha na prática. Mas no dia a dia, enfim, só muda a nomenclatura, o trabalho acaba sendo o mesmo. Não são todas as escolas que têm, né? Então eu sei que é um diferencial também. E na escola, o psicólogo escolar, ele tem o objetivo de trabalhar com a prevenção. Então, a prevenção
A gente trabalha fazendo entradas em sala de aula, né, com temas socioemocionais, por exemplo. Então, a gente sempre fala sobre saúde mental, a gente sempre fala sobre respeito, sobre empatia, a gente ajuda os professores, né, nas orientações sobre os alunos de inclusão. Nós fazemos essas reuniões com as famílias para, enfim, explicar as adaptações necessárias. Então, o psicólogo dentro da escola tem esse objetivo de ser um facilitador realmente, né? Trabalha sempre com a coordenação, com direção, professores, com toda a comunidade escolar, além dos alunos, para possibilitar um ambiente um pouco mais harmônico, né? A gente fala muito sobre a dificuldade das crianças e adolescentes de lidar com as frustrações, então isso também é uma demanda muito grande na escola. Enfim, aí eu sempre trabalhei na escola mesmo antes de me formar, e depois que me formei, consegui aí assumir o cargo de psicóloga escolar, realmente, não só de auxiliar, mas o cargo de psicóloga escolar para trabalhar com todo esse mundo. Maravilha. Existe uma Thaís, só para eu concluir aqui, para a gente chegar no contexto mais voltado para nós aqui, você falou duas palavras aí que também me chamaram a atenção, que é prevenção, né? Que você atua, né? Para ajudar, né? Para que os alunos, antes que aconteça alguma coisa, né? E trabalhar esse conceito de frustração. E o esporte, ele tem tudo a ver com isso, né? Antes da gente entrar no mérito, o que é a psicologia esportiva? Tá. A psicologia esportiva, ela tem esse objetivo de trabalhar com os atletas, né, para desenvolvimento de habilidades psicológicas voltadas para o esporte. Então, por exemplo, a gente consegue, através de algumas técnicas, algumas atividades, trabalhar com foco na concentração, para atividades que melhoram a concentração. A gente também consegue trabalhar esse gerenciamento das emoções. Então, quando eu me frustro, quando eu não tenho o resultado que eu espero, como que eu lido com isso, né? Então, as orientações que nós fazemos dentro da psicologia do esporte tem esse objetivo, né? O objetivo é o desempenho, né, do atleta. Então, falando do meu trabalho na base, por exemplo, né? Então, a gente tem que mapear esse ambiente, a faixa etária, qual é o esporte, isso é muito importante saber as especificidades, né, daquele público que a gente está atendendo. Então, a gente planeja ações, sejam coletivas ou individuais, com orientações voltadas para o desempenho esportivo daquele atleta, né? Então, se a gente observa um treino e percebe que há uma dificuldade de lidar com a frustração, então a gente vai fazer um plano de trabalho voltado para isso. Ah, não, se eu percebo que aquele atleta tem muitos pensamentos negativos, o foco dele está sempre na derrota, uma crença negativa, ele não consegue evoluir. Então, a gente faz um plano de trabalho voltado para isso. Ah, eu percebo que aquele atleta tem muita dificuldade de se concentrar, ele não compreende as explicações do técnico. Então, a gente faz um trabalho voltado para isso. É realmente um apoio diante das demandas daquele grupo. Então, no coletivo, um esporte coletivo, por exemplo, a gente precisa trabalhar essa parceria, essa comunicação. Então, como que é a comunicação da equipe? Como que é o trabalho em equipe desse grupo? Enfim, a gente vai trabalhando algumas habilidades psicológicas com algumas técnicas. Então a mentalização. Então, eu estou indo para uma competição. Como que eu lido com a ansiedade nessa competição? A ansiedade vai aparecer, então a gente vai traduzindo alguns conceitos para esses atletas. O que é ansiedade? Quais reações físicas eu sinto no meu corpo quando eu estou me sentindo ansioso? Então, a gente vai trazendo bem esse caminho psicoeducativo, falando da base, para eles entenderem o que eles estão sentindo, e a gente oferece algumas ferramentas, algumas estratégias para que eles consigam colocar em prática. Então, me senti ansioso, o que eu posso fazer? Através da respiração ou através de outra técnica? Ou eu estou me preparando para uma competição, quais estratégias eu posso usar? Mentalização de objetivo, visualização da jogada, enfim. Então, a gente vai orientando, conversando bastante, orientando algumas das estratégias para esse aprimoramento das habilidades psicológicas dos atletas. Falei muito. Thaís? Não, mas explicou bem. É um tema para a gente totalmente novo e que hoje pode fazer muita diferença para os nossos seguidores aí, para os nossos seguimores, né? Que estão interessados no esporte, que precisam se exercitar de alguma forma, e às vezes é no esporte que encontra, né, esse apoio, e conforta saber que tem também esse trabalho, né, emocional, psicológico, assistido, né? Muitíssimo interessante. Achei, assim, a explicação, nossa, formidável. Que bom.
Não, foi perfeita porque é até justamente para esclarecer, né, para o nosso público o que Sim, que é cada coisa. Sim, pois sim. E, ô Isa, hoje, falando um pouco sobre a seleção brasileira, é, você, qual o panorama da galerinha da base que você traz pra gente? Você trabalha com crianças, adolescentes, é uma fase de transição que também não é fácil. Às vezes essas sim. crianças acabam buscando, né, no esporte aí um apoio em relação até a crises familiares e tudo isso. Então, traz para a gente um panorama assim, de como os atletas estão chegando, como eles estão evoluindo. Sim. É muito legal esse trabalho com a base, né? Como eu falei, sempre foi a faixa etária que eu trabalhei. Eu gosto muito de trabalhar com essa faixa etária. É muito desafiadora, como você mesma colocou. Uhum, Então, uhum. existe uma fase de transição, né? Uma fase de hormônios da flor da pele, uma Sim. fase de eles não compreenderem muito bem o que eles sentem e não conseguirem expressar esse sentimento e essa emoção. É, por exemplo, até pensando na realidade que cada um vive. Quando a gente fala de seleção, nós estamos falando de atletas espalhados, né, de cidades espalhadas aí pelo nosso país. Uhum. Então, cada um tem o seu clube, cada um tem a sua realidade, e aí são colocados juntos nessa semana de treinamento, nessa fase de treinamento. Então, a gente precisa mapear esse grupo, né? Em relação ao cenário, como você perguntou, eu vejo muita evolução. Eu cheguei no meio do ano passado, né? Mas eu já consigo ver essa evolução. O projeto existe há mais tempo e quem está lá desde o começo vê ainda mais essa evolução. Então, acho que o que é gostoso de trabalhar com essa idade é que, mesmo que a gente fala que a orientação é um processo constante, é difícil mesmo, leva tempo mesmo, a gente tem que repetir várias vezes a mesma coisa, isso faz parte, mas a gente vê a evolução deles, seja numa questão técnica ou tática, seja no reconhecimento, né, das emoções, seja no equilíbrio emocional dentro de uma competição, seja num comportamento que antes não era tão adequado e assertivo e agora ele consegue colocar isso mais em prática ali nos treinos, né? Então, quando a gente faz o acompanhamento de um atleta e sempre retomando a orientação, e aí a gente consegue ver, depois de uma orientação nossa, lá no treino da tarde, por exemplo, nossa, como ele evoluiu, como ele conseguiu, que incrível. Então, assim, trabalhar com base, trabalhar com essa idade é muito legal, né? E tem muita diferença com os atletas que chegam, 10, 11, 12 anos, para os que estão na idade quase limite, 21, 22 anos, né? São outros momentos de vida, outras realidades, então a gente precisa sempre estar atento a isso e adequar a nossa fala, a nossa orientação para cada faixa etária. Então, quando eu faço alguma ação coletiva, alguma atividade em grupo, eu sempre busco separar, porque a linguagem que eu vou utilizar com os atletas de 10, 11, 12 anos não pode ser a mesma que eu vou usar com os atletas de 20, 21, 22, né? Uhum. Então, a gente, por mais que a psicologia seja uma só, nós precisamos entender o cenário, né? Entender o território, o terreno que nós estamos pisando, para conseguir planejar uma intervenção mais assertiva. E nessa fase é onde a diferença de idade ela conta muito, né? Eu tenho duas filhas, uma de 16 e uma de 23. E nessa fase, assim, a gente percebe, antes, né, dos 11 aos 14, 15, a gente percebe como é gritante a diferença de idade. E aí Sim, chega um determinado momento em que essa diferença não faz mais diferença, né? Eu tenho 10 anos de diferença da minha irmã e hoje a gente apoia uma outra como se não existisse essa diferença. a E eu acho que maturidade é você algo sente, possível, né? e acho que você sente muito isso por lidar diretamente com essa faixa etária e com essas emoções, né, específicas de cada faixa etária. Sim, assim, se a gente pensar, por exemplo, no goalball. No goalball, nós temos o atleta mais novo tem 14 anos, então de 14 a 22. Uhum. Mas um é de 14, o outro já tem 16, 17, e a idade vai aumentando. O que mais é discrepante mesmo é o futebol, que nós temos a base, e aí são os atletas a partir de 10 anos, e nós temos a seleção sub-20, sub-23, né? E daí Uhum. são os atletas a partir de 16, 17 até 23. Então, mas eles não treinam juntos, mas como eles vão para a mesma fase, então a Uhum. gente separa as atividades, porque as atividades são diferentes, né? No judô também, então temos ali agora alguns atletas sub-15 no judô, porque teremos Uhum. competições para esses atletas. Então, trouxemos alguns atletas sub-15 para essas últimas fases de treinamento. Mas eles interagem muito bem, eles convivem muito bem,
E a gente está sempre reforçando isso, né? O acolhimento com os atletas que chegam, enfim, o apoio, tirando o fato de ser atleta, né? Falando da idade. Então, sempre trabalhando nesse sentido de o cuidado com o outro, como eu me sinto, me colocar no lugar do outro, enfim, é muito subjetivo. Eu falo que a dificuldade da psicologia, eu até falo isso para eles com outras palavras, quando eu faço uma orientação nutricional, eles têm um plano, enfim, eles sabem o que seguir. Uma orientação do físico, um exercício para fazer, preventivo, eles sabem, né, tem ali como fazer. A orientação da psicologia é muito subjetiva, ela não é concreta, ela não é palpável, né? Então, para eles, nessa idade, é muito difícil. Então, a gente tem que realmente suar a camisa para pensar em estratégias e atividades que façam sentido para eles, porque não adianta eu ficar falando, palestrando, algo que para eles não vai fazer sentido nenhum. Né? Então, eu tenho que sempre buscar me aproximar dessa realidade, enfim, para fazer sentido para eles. Despertar esse interesse, senão vai ser muito em vão, né? Exato, e eles até brincam, os meninos do futebol brincam comigo, depois de cada orientação que eu faço, eu sempre pergunto, faz sentido para vocês? E agora eles brincam comigo, eles repetem a minha fala. E eu explico para eles, mas vocês entendem por que eu pergunto isso? Porque não adianta só eu encher vocês de informação se não fizer sentido para nenhum de vocês. Verdade. Isa, esse trabalho na prática, como é feito? Por exemplo, a seleção, ela junta atletas do país inteiro. E aí, existe um momento, esse momento ele é presencial, tem uma determinada fase do ano, como que funciona na prática? Isso. Normalmente nós temos de 5 a 6 fases no ano, fases de treinamento, né? De cada modalidade. E aí, alguns atletas são convocados, né? Por exemplo, agora nós vamos ter algumas competições em outubro do judô e novembro/dezembro do goalball. Então, perto de competição, temos ali uma equipe mais fechada. Então, tem alguns que vêm sempre, que a gente está trabalhando exatamente para que eles subam para a seleção adulta. Né? Mas aí, às vezes, os técnicos encontram em alguns campeonatos regionais. Eu vi a atuação de fulano, acho bacana trazer para uma fase. Enfim, as fases são presenciais, lá no CT Paralímpico, em São Paulo. E aí, então, acontece uma por mês. Né? Então, por exemplo, a gente teve fase todo mês até junho. Fevereiro, março, abril e junho. Não tivemos em maio. Julho também não tivemos. Enfim, então eles que organizam o calendário de acordo com os outros eventos, seja das seleções principais, seja eventos de competições. Então, aí é a coordenação ali da CBDV que organiza esse calendário. Mas é presencial. E aí, então, os atletas vão todos para São Paulo, ficam hospedados ou no CT, né, no residencial do centro de treinamento, ou em algum hotel próximo, durante essa semana, né? E aí, além da comissão técnica, os técnicos auxiliares, nós da equipe multidisciplinar também vamos, né? Também estamos convocados e ficamos com eles nessa semana. Né? Então, aí na equipe nós temos médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e além dos auxiliares, preparadores físicos, enfim. Então, acontece presencialmente lá no Centro de Treinamento Paralímpico. E aí, a minha atuação, eu tenho sempre, combinado com os técnicos, eles são excelentes, eu tenho uma excelente abertura e um excelente trabalho com eles. Eu tenho sempre um momento coletivo em cada fase. Então, eu sempre levo algum tema que eu percebo que é importante trabalhar em cada modalidade. Então, eu tenho sempre um momento em grupo com eles e eu faço alguns atendimentos individuais também, né? Seja por uma demanda que eu mesma observo e aí eu chamo para fazer uma orientação, seja uma demanda trazida pelos atletas, seja uma demanda trazida pelos técnicos, e aí eu faço alguns atendimentos, acolhimentos e orientações também individuais. Muito legal. Até posso perguntar mais uma? Pode perguntar, eu ia chamar o Bruno, mas ele não apareceu. Bruno? Tô por aqui. Aí, ele. Quer falar, Bruno? Não, fala tu primeiro, depois eu falo. Eu tenho acompanhado que está surgindo aí uma modalidade nova, né? Ela ainda não é uma modalidade olímpica, paralímpica, enfim, então não chegou oficialmente na seleção brasileira, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o futebol de cegos feminino, de cegas, né? Como que tá esse andamento?
você que é novo, eu vi um vídeo, acho que mais ou menos um ano atrás, da Geisa Parini falando sobre isso, convocando as meninas realmente para jogar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse cenário, como que tá, como tá sendo visto, essa novidade, né? Novidade entre aspas, né? Sim. Agora está ganhando um pouco mais de visibilidade. Eu acho incrível, eu acho ótimo, porque temos muitas meninas que também têm esse desejo, né, de jogar o futebol. E o nosso futebol de cegos é um dos mais campeões, né? Então a Sim. gente precisa dar espaço para essas meninas também, porque podemos nos destacar no cenário mundial, né? Sim. Então eu sei que está tendo esse estudo para que a gente também tenha na seleção a seleção de futebol de cegas, mas eu não sei um panorama de possível data de quando isso pode acontecer. Não acredito que para esse próximo ciclo a gente já consiga. Talvez no próximo, né? Talvez no próximo, quem sabe a gente consegue ter essas meninas nos dando orgulho também, né? Muito Porque legal. seria muito bacana. Eu acho que tem público, com certeza seria um diferencial muito importante, porque tem muitas meninas que a gente conhece, já fui do judô, já fui do goalball, treina futebol lá no instituto, treina futebol lá no clube, enfim. O esporte, ele possibilita muitas vivências para as pessoas, né? Então, acho que a gente só tem a ganhar, né? Quando isso der certo e se concretizar, eu espero que seja logo, nós só temos a ganhar, eu tenho certeza. Muito legal. Vai lá, Teco. Eu quero o Bruno. Vai lá, Bruno. Agora é minha vez, vocês já falaram demais. Ô, Isa, eu queria perguntar para você, qual é o desafio que você tem a trabalhar com esses atletas? Qual é o principal desafio que você nunca teve a experiência antes? Então, qual é os desafios assim que você enfrenta, os principais desafios? Isso. E junto com essa do Bruno, eu queria que você traçasse se há algum tipo de diferença entre trabalhar com pessoas com e sem deficiência. Isso, boa. Realmente, acho que um dos maiores desafios realmente é a adaptação, né? Então, a gente que vem de uma prática, vamos dizer assim, tradicional, do que a gente aprende na faculdade, e se a gente não vai para a prática como ela realmente é, e a gente não busca conhecer, não está aberto para aprender, isso fica muito difícil, né? Então, eles sempre foram, desde que eu cheguei, muito acolhedores, muito amorosos, e aceitaram sempre muito bem essa minha figura, né? Esse papel, enfim, da psicóloga, do psicólogo do esporte. Eu acho que o maior desafio realmente é adaptar algumas atividades pensando nesses atletas com deficiência, né? Então, se a gente buscar na literatura atividades para trabalhar com psicologia do esporte, a gente pouco encontra atividades adaptadas, né? Então, aí a gente tem que pensar no nosso objetivo e criar ali as atividades, né? Claro que nós temos muitas ferramentas tecnológicas que ajudam, né? Mas ainda assim, eu acho que o mais difícil é a gente se desprender daquela prática convencional para se adaptar à realidade desses atletas, né? Isso com qualquer dificuldade, qualquer deficiência, enfim. Mas acho que esse é um dos maiores desafios. Mas depois que você está nesse meio, que você consegue construir o vínculo, na psicologia, o vínculo é extremamente importante, né? Você Então, tem você alguma se mostrar... experiência assim marcante que você viveu com eles, assim, que você pode contar pra gente? Que marcou assim a olha, sua vida, a sua carreira? acho que a minha primeira experiência mais marcante foi no ano passado. Logo eu entrei em maio, né? E logo em julho nós tivemos o Mundial de Jovens de Goalball, que foi em São Paulo. Então foi a minha primeira competição com a equipe feminina e masculina, e foi assim incrível, né? Eu estava chegando, então tinha 2 meses de trabalho ali com eles. Nós tivemos o resultado do masculino, o masculino levou o bronze e o feminino ficou em quarto, não conseguimos pódio, mas eles tiveram um desempenho muito incrível e foi muito bacana, eu que estava chegando, né, para eu conseguir observar, né, como eles estão numa competição, porque se a gente pensar, eles são adolescentes, jovens adultos, né, então o cérebro nem está totalmente formado, eles estão em desenvolvimento, num boom de explosão hormonal.
sem saber muito como gerenciar as emoções e a pressão. Então, uma experiência marcante, assim, na minha carreira até o momento com eles, foi poder participar dessa competição ali presencialmente com eles. Então, acolhendo, né, fazendo uma técnica de respiração antes do jogo, uma meditação ali guiada para ajudar, com foco e concentração, acolhendo no pós-jogo, traçando metas no dia seguinte, enfim. Então, foi muito bacana em relação a isso, a minha experiência com eles. Acho que um momento marcante foi poder participar do Mundial com eles no ano passado. Perfeito. E aí, Isabel, eu queria que você detalhasse um pouco em cima do que você acabou de comentar, mas trazendo para um lado assim, você se depara aí com esse desafio que tem elementos que não tem no seu cotidiano e também não tem naquilo que você foi preparado na faculdade. Saindo um pouco da parte prática ali de coisas que você já comentou, mas eu queria que você trouxesse esse panorama assim. Você está com jovens, adolescentes que estão, como você acabou de trazer, mudando de corpo, né, os hormônios e tal, e pessoas com deficiência, que às vezes já nasceram com a deficiência ou adquiriram a deficiência e tem mais esse desafio. O que de diferente você sente que acontece nesse público e como trabalhar isso? Porque é um desafio a mais. Então, você não está só ali para fazer a parte esportiva, eu imagino assim, né? Porque eles trazem, né, o que acontece na escola, acontece na Na vida familiar, família. reflete ali no esporte, né? E você tem uma realidade diferente. Sem dúvida, você disse muito bem. As demandas que eles trazem nem sempre são relacionadas ao esporte, né? Então, se a gente pega o alto rendimento, a seleção adulta principal, é claro que normalmente as demandas são mais focadas nisso, mas quando a gente fala de base, eles estão conhecendo o próprio corpo, conhecendo as próprias emoções. Muitos têm uma realidade muito difícil em casa, né? Todos podem passar por isso, mas falando da realidade que eu encontro lá. Então, realmente, eles trazem muitas outras demandas. Por isso que claro que o objetivo é o esporte, as minhas orientações são sempre voltadas para isso, mas às vezes, quando estou no atendimento individual com eles, são outros assuntos que sobressaem, né? Então, alguma dificuldade em casa, dificuldade de relacionamento com a mãe, associada à deficiência, por exemplo. Então, alguns que querem ter uma independência maior e os pais têm medo e não permitem que eles tenham essa independência, A por medo, é superproteção, claro. né, Isa? É uma superproteção, exatamente. Então, eles trazem, sim, outras demandas. Muitos desses mais novinhos, né, 11, 12 anos, trazem até queixas da escola. Então, a Isa na sala, não tenho amigo, fulano não quer falar comigo, enfim. Então, a gente vai acolhendo e orientando de acordo com isso, né? Então, Tem a até questão questões... cultural também, né? Exatamente, até questões comportamentais, né? Então, o que é adequado? Quando eu estou hospedado num hotel, o que é adequado eu fazer, né? Então, questões de civilidade mesmo, de respeito, porque cada um tem uma realidade. Então, o que é certo para um não é certo para outro. Então, eu vou zoar o outro e eu me perco no limite. Então, a gente tem que fazer sempre intervenções voltadas para isso. Olha, existe o limite do outro, a gente tem que respeitar. O não é não. Se o outro está gostando da brincadeira, ok, mas se ele pede para parar, precisa parar. Então, as orientações, junto com os técnicos e com o resto da equipe, sempre, porque é uma equipe que trabalha muito unida, as orientações muitas vezes estão voltadas exatamente para a faixa etária, né? Claro que com os mais velhos, numa preparação pré-competição, o foco sempre é o desempenho esportivo, mas quando a gente pensa nos menores e até os maiores, né? Então, uma orientação sexual, eu também preciso fazer essa orientação, como que ele se cuida, como que ele se previne, né? Como que é essa vida, né? Nesse aspecto desse atleta, como que ele se relaciona com as pessoas, se ele é muito introspectivo, muito tímido, eu tento ajudar com algumas estratégias, enfim, então a gente faz um mapeamento de todos esses atletas e pensa nas estratégias mais adequadas para cada um. Mas sim, realmente, muitas demandas que chegam nem estão associadas ao esporte. Você tem o seu trabalho já está refletindo aí em resultados. Você tem algum case que você pode trazer para a gente de alguém da categoria de base que está nos adultos e que está indo agora para a França, Isa? Olha, nós temos alguns atletas do judô, eles foram convidados para participar, convocados, né, para participar das fases de treinamento da seleção adulta. Uhum. Então,
são atletas que já estão sendo preparados desde o começo da base, mesmo antes de eu chegar. Uhum. Então, que eles estão sendo trabalhados e participaram de algumas fases com a seleção adulta. Mas, especificamente, nós temos uma atleta do judô, que foi a última convocação que saiu. Ela venceu uma competição na Finlândia esse ano, no final do ano passado, agora eu não me lembro ao certo, mas ela foi campeã dessa competição na Finlândia e surgiu uma vaga na categoria dela, no judô, para as Paralimpíadas, e ela foi convocada para ir para Paris. Que delícia! Olha, que bacana. Sim, nós ficamos muito felizes. Ninguém estava esperando, né? A gente achou até que tinha já finalizado ali as convocações, mas surgiu essa vaga. Então, nós estamos atualmente em fase, né, com o judô, e ela viria com a gente da base, mas por conta dessa convocação, então ela já está na fase de treinamento com a seleção adulta. Então, ela está nessa última fase com o judô antes de viajar, e aí no final, no meio do mês, não semana que vem a outra, ela vai viajar junto com a seleção adulta. Nós temos alguns outros atletas, né, do futebol, que passaram pela base, agora estão na seleção sub-23, que já treinaram também, já foram convocados para treinar com a seleção adulta, né, para sentir o ritmo, para entender como que é. Então, às vezes, tem alguma competição que o técnico acha bacana, não, estou observando aquele atleta, acho que vale a pena dar uma chance. Então, convoca os atletas da seleção principal e puxa um da seleção sub-23, por exemplo, para dar oportunidade. Então, isso acontece no Global também, né? Então, temos alguns atletas que foram convidados para participar da fase de treinamento da seleção adulta, né? Seja na feminina, para conhecer ali como são as meninas, né? Para ajudar ali nas bolas mais fortes, enfim, para conhecer. Os meninos também, nessa última tivemos um atleta da base que participou, junto com os meninos do Global, enfim. Então, a gente está sempre nesse contato, nessa comunicação, para que essa transição aconteça da melhor forma. Esse grupo, ele tem uma quantidade específica de atletas ou varia muito isso? Existe cada técnico tem uma quantidade específica, né, para poder convocar, Uhum. uma quantidade de vagas específicas para poder convocar. Mas, no Global, normalmente, 8 masculino, 8 feminino. O futebol é um pouco maior, né? Então, o futebol, por ter a base e a sub-23, é uma quantidade um pouco maior de atletas, então a gente chega a ficar com 20 atletas. O judô, nessa última fase, acho que nós estamos com 15, né? Com 15, porque também convocamos ali alguns atletas sub-15. Então, varia nesse número mesmo. Que legal. Muito bom saber. Muito gostoso. E para quem está se preparando aí, né, já tem uma ideia de como vai ser quando chegar nessa fase. Exatamente. Eu acho que, falando dos desafios um pouco que vocês perguntaram, né? Quando a gente pensa em atletas adolescentes e jovens adultos, a gente ouve muito falar sobre precisa ter cabeça de atleta. E muitas vezes para eles isso ainda é muito distante. Então a gente precisa fazer todo um trabalho inicial de orientação, de escuta, de conscientização, para que faça sentido para eles o que é ter uma cabeça de atleta, né? Não sabe nem o que é uma cabeça de atleta. Sim, eu preciso renunciar a algumas coisas que eu gosto, eu preciso me dedicar em outros âmbitos. Então, a gente tenta sempre, a gente acredita muito e valoriza muito essa comunicação de quem já está lá na adulta com os nossos atletas da base, porque eles se espelham muito nesses atletas da seleção principal. Então, é muito bacana essa relação. Em cima disso, Isabela, eu queria perguntar se você já viu isso, ou se já passou por isso, ou não ouviu falar, né? Se há algum tipo de resistência. Não, eu não quero conversar com o psicólogo. É porque... Ou então, claro que na seleção não, mas você já ouviu, não, eu não preciso colocar psicologia no esporte. Enfim, se você sente ainda que há uma resistência. Eu não posso dizer que eu já vivenciei, porque eu não passei por isso. Claro que nos bastidores a gente não controla o que falam, né? Então, pode ser que entre eles role esse tipo de comentário. Mas eles nunca negaram receber a minha ajuda, nunca negaram a minha presença, nunca foram resistentes em relação a isso, muito menos a equipe de comissão e equipe multi. Eles sempre me acolheram muito bem, como eu fui aí a última
área a chegar, né? Todos os outros já estavam lá. Eles sempre me acolheram muito bem, sempre me ajudaram muito nesse processo de formação de vínculo com os atletas, então não tive essa resistência, mas a gente sabe que ainda existe, né? A gente precisa sempre desmistificar algumas coisas. Então, por isso que eu sempre trabalho com esses atletas da base desde que eu cheguei, e até hoje é um processo contínuo, a orientação, a conscientização. O que faz um psicólogo aqui, né? Como que eu posso ajudar vocês? E eu gosto muito de ouvi-los, porque eles têm as ideias formadas ali na cabecinha deles. Então, ou experiências passadas que foram positivas ou não tão positivas, e a partir disso eles formam a opinião deles. Então, eu tento sempre ouvi-los e desmistificar. Então, como eu posso te ajudar? E vou explicando e vou mostrando. Acredito que a melhor forma da gente desmistificar realmente esse tabu acerca do trabalho do psicólogo em qualquer área, mas falando especificamente do esporte, estando junto, criando esse vínculo, mostrando realmente, né? Então, quando a gente faz um combinado, faz uma orientação, e esse atleta consegue colocar em prática e sentir que aquilo realmente ajudou, ou quando ele se sente acolhido numa situação que ele estava fragilizado, ou quando no momento de ansiedade, juntos a gente consegue respirar fundo e se acalmar e voltar à concentração, enfim. Então, quando ele sente na prática que realmente nós podemos contribuir. Eu sinto que a partir daí a gente consegue manter e construir uma relação muito positiva, né? Eu gosto muito de ter uma linguagem muito clara com eles, falar a língua deles, né? Tentar saber o que eles gostam, enfim, conhecer bem aquele público para que eu possa oferecer um trabalho de maior qualidade para eles. Bruno? Muito legal, muito bom. Nossa, que papo enriquecedor, viu, Isa? E agora a gente já está chegando ao final aí do nosso podcast. Passou tão rápido. Quando o papo é bom, o Negócio bom. negócio Passou rápido Nossa. mesmo. Nossa, mas que Passa- delícia, que Você nem papo percebe. gostoso. Um assunto, para mim, pelo menos, totalmente novo. Não sou atleta, aliás, sedentarismo aqui. Eu, então, quer dizer, eu já tentei Nossa. ser, né? Já tentei Nem toca no cheguei- assunto. Nem toca no Acho assunto. que daqui eu vamos deixar cheguei pra mais lá. perto, assim, de um dia, talvez, ir para uma Paralimpíada, mas não deu certo. Ó, Desisti. Não dá. qual era? O que era, Bruno? Cara, eu já fiz bom, corrida, Que legal. Ó, tá vendo? mas aí eu entrei na Que bom. prefeitura e parei com tudo. E mudou de vida, aposentou. Entrei na prefeitura e não tive mais tempo de fazer nada. É verdade, a gente tem que fazer escolhas, né? Chega um determinado momento da vida que sim, né? Mas Exatamente. não é tarde, ó. Tem atletas aí, sei lá, eu já tô lá Não, nos de quase Olimpíadas 50. já é tarde. De Olimpíadas já Não, Olimpíada não, Pra mas esporte, não. não. Pro esporte dá até tempo. velho você pode fazer. Claro que sim. bora lá, que tem uns sub-50 aí, deve ter. Ainda tô na casa dos 30, dá pra ir. Não, mas eu Ah, de mim. super dá, tá tranquilo. O Bruno Na casa dos 30 dá pra chegar em algum lugar. Claro que sim. Isa, obrigada por essa aula, por essa, nossa, palestra enriquecedora demais. Eu que agradeço. Um Muito assunto, bom. um assunto que está muito em Não, alta. e o que eu tava pensando, até comentei com ela, Otávio, é tipo assim, é a bagagem que ela tem e tipo assim, ela é uma pessoa nova, né? Ela colocou aqui pra gente que ela tem 27 anos. É uma jovem psicóloga. Então você vê as experiências que ela tem ser uma jovem, né? Nossa, tem um futuro brilhante. Tem muito aí caminho pela frente, futuro brilhante. E assim, uma maturidade incrível no que tange aí a parte de pessoa com deficiência. Isa, parabéns. Parabéns mesmo. Você tá me ouvindo? Sim. Sim. Sim, desculpa, acho que meu fone caiu aqui. Não, eu sou muito grata pelas pessoas que acreditaram no meu trabalho, que confiaram em mim. Então, realmente, eu tento aproveitar ao máximo essas oportunidades e agradeço muito vocês também por esse momento. Foi muito, muito enriquecedor para mim também. Nossa. A gente que agradece. A gente vai ouvir falar muito na Isa ainda, hein? Nossa, assim com eu certeza. E muito. Antes da gente encerrar, Isa, deixa uma mensagem pra gente sobre o tempo que você quiser, sei lá, sobre a importância da psicologia na vida das pessoas, né? Para deixar essa reflexão. E ó, na área da psicóloga família assusta. também, né? O que você acha para o apoio da família
nessa área, né? A importância A que a importância. família tem nisso, né? Verdade. Sim, com certeza. Eu acho que agora, com as Olimpíadas, está ficando muito clara a importância da gente falar sobre saúde mental e cuidar da saúde mental também, né? Então, acho que esse momento está muito propício para que as pessoas cuidem das emoções, entendam o que elas sentem, que elas se relacionem de uma forma, enfim, melhor, mais assertiva, pensando no esporte, né? Todos os atletas ali que medalharam, valorizaram e agradeceram o trabalho ali do psicólogo que acompanhava eles. Então, mesmo que é normal ter dúvidas, é normal não saber o que o psicólogo faz, tá tudo bem, mas hoje a informação tá bem mais acessível. Então, busquem, procurem, né? Até relacionado ao esporte, como vocês trouxeram aí, o papel da família, é muito importante, né? Eu até comentei aqui um dos desafios da superproteção da família, né? Da pessoa com deficiência. Então, é claro que rola uma preocupação, todos nós entendemos, né? Mas é importante permitir que a criança e que o adolescente vivencie experiências, para que ele possa se construir, para que ele possa formar a sua personalidade, né? Para que ele reconheça os seus sentimentos, para que ele entenda o que ele gosta, o que ele não gosta, para que ele faça escolhas mais assertivas, né? No seu futuro. Então, é muito importante isso. Acho que a mensagem é essa. Aplausos, gente, aplausos. E aproveitando, gente, que a Isa tá aqui, ela que é psicóloga, estamos aí chegando quase aí no mês da prevenção aí do suicídio, então Verdade. você está aí nos acompanhando aí, saúde mental é muito importante, se precisar faça terapia, procure ajuda, porque saúde mental é uma doença que pode ser curada, pode ser acompanhada, é só você procurar um bom profissional e se permitir ser curado. Tá vendo aí, Omarzinho? Vai procurar fazer uma terapia, ficar bem. E para você, deixar de ser petizeiro. E para você que quer contar, como a Isa, a sua história, que é brilhantar o nosso podcast, que é trazer a sua vivência e fazer a diferença na vida de outras pessoas, deixa aqui nos comentários e procura a gente. Por quê, Bruno? Todo mundo tem a sua história para contar. Você que tá aí, acompanha o nosso podcast. Deixe nos comentários qual é a importância da psicologia na tua vida. Deixa aí nos comentários, por favor. Comente aí que a gente vai comentar, tá bom? Não esqueça de se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito. Agradeço, gente, pelos inscritos aí. Chegamos aí aos 500 inscritos. Estamos aí com quase 570 já. E espero que a gente chegue aí rumo aos 600 agora. Bora deixa seu like, compartilha. Vambora, façam a sua parte, por favor. Ative o sininho para não perder as notificações, tá certo? E deixem aí nos comentários se a nossa parte também tá bem feita, né, Bruno? É isso aí. Com certeza. Semana que vem estamos de volta, gente. Beijo. Podcast Cegaiada, que eterniza isso. Fazendo a diferença. Obrigado, Isabela. Obrigada, gente. Isa. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Isso aí, Tchau, até a gente. próxima. Tchau. Beijo. Seguidores da Thaís. Tchau, seguidores. Ah, isso não. Sim. Eu gosto muito de podcast. E essa galera animada?